Como resolver questões de raciocínio lógico em concursos públicos? A resolução de questões de raciocínio lógico é uma das áreas mais desafiadoras, ao mesmo tempo, fundamentais para diversos concursos públicos. Esse tipo de questão testa não apenas a capacidade matemática do candidato, mas também suas habilidades analíticas, de raciocínio crítico e de tomada de decisão sob pressão. Raciocínio lógico envolve a habilidade de conectar ideias, entender padrões e resolver problemas de forma estruturada e precisa. Para se destacar nesse tipo de questão, é necessário dominar alguns conceitos e estratégias fundamentais que exploraremos de forma detalhada ao longo deste texto. O raciocínio lógico pode ser dividido em várias categorias, como a lógica proposicional, lógica de predicados, diagramas lógicos, sequências numéricas, problemas de associação e questões de análise combinatória. Em provas de concursos, é comum encontrar uma mistura desses tipos, e o candidato precisa estar preparado para lidar com todos eles. A lógica proposicional, por exemplo, lida com proposições, que são declarações que podem ser verdadeiras ou falsas. Operações como conjunção e desjunção, ou implicação, se, então, e negação são comumente exploradas em questões desse tipo. Uma técnica essencial para resolver problemas de lógica proposicional é a utilização de tabelas verdade. As tabelas verdade são uma ferramenta visual que permite ao candidato verificar todas as possíveis combinações de valores lógicos, verdadeiro ou falso, para uma determinada proposição composta. Com essa ferramenta, é possível identificar quando uma proposição é logicamente válida, tautológica, ou quando ela possui contradições internas. É comum em provas que se peça ao candidato para determinar se uma sequência de proposições implica ou não em uma conclusão correta. Além da lógica proposicional, outra área frequentemente cobrada em concursos é a lógica de predicados, que envolve sentenças com quantificadores como todos, nenhum e o alguns. Um erro comum dos candidatos é não prestar atenção à diferença entre esses quantificadores. Por exemplo, a frase "todos os alunos são estudiosos" é muito diferente de "alguns alunos são estudiosos". Saber distinguir corretamente entre essas afirmações e seus impactos lógicos é crucial para acertar questões desse tipo. Um dos maiores desafios nas questões de raciocínio lógico é o tempo. Muitas vezes, as questões apresentam enunciados longos e complexos que exigem uma leitura cuidadosa e uma interpretação precisa. Uma dica importante é não se apressar na leitura do enunciado. É fundamental entender completamente o que está sendo pedido antes de começar a resolver a questão. Muitas questões de raciocínio lógico têm pegadinhas ou informações que, se mal interpretadas, podem levar a erros fatais. Portanto, a clareza na leitura é o primeiro passo para o sucesso. Diagramas lógicos, como aqueles que envolvem conjuntos, são outra ferramenta poderosa para resolver questões de raciocínio lógico. Problemas envolvendo conjuntos e suas intersecções podem ser solucionados de maneira muito mais fácil quando representados graficamente. Diagrama de Venn, por exemplo, é uma forma visual de representar conjuntos e suas relações de inclusão ou exclusão. Questões que envolvem classificação de grupos, como alguns são, nenhum é ou todos são, podem ser visualmente resolvidas com diagramas. As questões de sequência numérica também são bastante comuns. Nessas questões, o objetivo é identificar o padrão que rege uma sequência de números e prever o próximo termo. Para resolver essas questões, é necessário prestar atenção às operações que estão sendo aplicadas aos números, adição, subtração, multiplicação, divisão, entre outras. Às vezes, o padrão envolve uma combinação dessas operações ou pode incluir números quadrados, cúbicos, ou até mesmo uma sequência mais complexa como números primos. Outro tipo de questão de raciocínio lógico são os problemas de associação, onde se pede ao candidato que relacione informações para encontrar a solução correta. Esses problemas geralmente envolvem várias pessoas, objetos ou eventos, e o objetivo é descobrir como eles se relacionam com base em um conjunto de pistas. Um exemplo típico é aquele em que se pede para associar cores de camisas, nomes de pessoas e seus locais de trabalho. Nessas questões, o uso de tabelas para organizar a informação pode ser extremamente útil, permitindo ao candidato visualizar as possíveis combinações e eliminar opções erradas até encontrar a solução correta. A análise combinatória é outra área importante em provas de raciocínio lógico.
Questões que envolvem combinações e permutações exigem do candidato o domínio de fórmulas matemáticas específicas, mas também uma boa dose de interpretação lógica. Por exemplo, questões que envolvem a contagem de possibilidades de arranjo de objetos, distribuição de pessoas em filas ou seleções de grupos costumam aparecer com frequência. Embora as fórmulas sejam importantes, é igualmente fundamental entender o contexto do problema para aplicar a fórmula correta. A prática é essencial para melhorar a performance nas questões de raciocínio lógico. A resolução de exercícios de provas anteriores é uma das melhores formas de se preparar, pois permite que o candidato se familiarize com os tipos de questões e com o estilo da banca examinadora. Algumas bancas, como a CESP e a FCC, têm padrões específicos na formulação de questões de raciocínio lógico, e é importante conhecer essas peculiaridades para evitar surpresas durante a prova. Outro aspecto importante a ser considerado é o raciocínio lateral, ou seja, a capacidade de pensar fora da caixa para resolver problemas de maneira criativa. Algumas questões de raciocínio lógico exigem que o candidato adote uma abordagem diferente do usual. Isso pode envolver a reinterpretação do problema, a formulação de uma hipótese diferente ou até mesmo a identificação de uma solução não convencional que não é óbvia à primeira vista. Embora o raciocínio lógico seja uma área muito técnica, ele também exige uma boa dose de paciência e persistência. Nem sempre a solução de uma questão será imediata, e é preciso estar preparado para enfrentar problemas que exigem múltiplas tentativas de resolução. Nesses casos, manter a calma e o foco é essencial para não desperdiçar tempo nem energia mental desnecessariamente. É recomendável que o candidato desenvolva o hábito de revisar seus erros após a resolução de questões. Essa prática não só ajuda a identificar áreas de fraqueza, como também melhora a compreensão dos conceitos. Muitas vezes, o aprendizado mais profundo vem da análise cuidadosa dos erros, que revela falhas de raciocínio ou lacunas no conhecimento. Para complementar o estudo de raciocínio lógico, é útil ler livros e materiais especializados na área. Existem diversas obras que abordam o raciocínio lógico de forma detalhada, apresentando exemplos práticos e exercícios. Alguns autores renomados no campo oferecem dicas e estratégias específicas para diferentes tipos de questões, o que pode ser um diferencial na preparação. Por fim, é importante mencionar que o raciocínio lógico não se limita a uma habilidade puramente acadêmica. O desenvolvimento dessa capacidade também traz benefícios para a vida cotidiana, já que melhora a habilidade de solucionar problemas de forma eficiente e tomar decisões baseadas em uma análise clara e objetiva dos fatos. Portanto, além de ser uma área essencial nos concursos públicos, o raciocínio lógico é uma competência valiosa para a vida profissional e pessoal. Em suma, a resolução de questões de raciocínio lógico é uma tarefa que demanda não apenas conhecimento técnico, mas também estratégia, prática e foco. Dominar essa habilidade é um grande diferencial para o candidato, que estará melhor preparado para enfrentar os desafios dos concursos públicos com segurança e eficiência. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!